Pessoal, beleza? Sim, vou fazer uma aula sobre as malhas do circuito, né? As tensões que circulam por ele, a primária modificada, secundária e terciária. Então é o seguinte, todo aparelho vai funcionar igual. Desde o Galaxy Pocket Mini até o iPhone 13 vai ser a mesma engenharia na placa, né? Vai funcionar praticamente igual. A diferença é que vai ter alguns periféricos a mais nos modelos atuais, como mais câmeras, biometria, uma coisa que não tinha antes, mas sua engenharia é praticamente a mesma, seja Android ou iPhone vai ser igual. Então é o seguinte, quando o aparelho está desligado, não pode ter tensão circulando na placa dele, né? Não tem tensão circulando com o aparelho desligado, exceto nessa malha aqui chamada de V-BAT, né? Esses caminhos são as trilhas, isso aqui é um componente, né? Um capacitor, isso aqui é uma bobina. É o seguinte, aqui é onde conecta a bateria do aparelho. Quando a bateria está conectada, só essa malha aqui que tem tensão, tem energia passando por ela. E ela vai diretamente para o SEI de gerenciamento de energia, né? O Power Manager. E ele vai gerenciar a energia por outras áreas do celular, outras malhas. Então é o seguinte, aqui tem a VBAT de novo. E ela está chaveando essa tensão por outro lado, né? Para essa malha aqui, a malha chamada de primária modificada. Modificada porque passou pelo gerenciador. Ela vai receber esses nomes: B+, VPH PWR, PPVCC MAN, PPVDD MAN. São 4 nomes que se referem à mesma malha, né? O engenheiro que faz o projeto celular, ele bota o nome que ele quiser, mas esses aqui são os mais comuns. Esses 2 aqui de Android, esses 2 de baixo de iPhone. É o seguinte, quando um aparelho entra em curto, se você ligar ele na fonte e ele disparar a fonte, consumir tudo que tiver nela, é porque sem apertar o power, né, só conectando. Significa que a malha primária, provavelmente antes do chaveamento, vai estar com algum curto, né, alguma coisa jogando por terra. Então é o seguinte, numa tensão contínua, por exemplo, de uma bateria, tem uma parte de elétrons carregados positivamente e outra parte com elétrons carregados negativamente. É o seguinte aqui, ó. Isso aqui é uma bobina, ela fica numa malha positiva em série. Então, o que está em série não entra em curto, né? Porque está na malha positiva, não tem como jogar por terra se ela não está no terra. Agora, no capacitor, ele tem essas 2 armaduras aqui, ó. E é o seguinte, tem um material isolante no meio que não deixa que a carga positiva vá diretamente para o terra, né? Mas às vezes o capacitor apresenta um defeito que ele dá continuidade desse lado para esse. Então é o seguinte, a energia encontra uma facilidade muito grande de ir por terra, porque está praticamente conectado, né? O negativo com o positivo. Então isso causa uma resistência muito baixa. E quando a resistência é baixa, a corrente é alta, né? Por isso vai ter muita corrente passando por ele, né? E se ele tiver muita corrente passando por ele, provavelmente ele vai esquentar. E se ele esquentar, fica mais fácil de você identificar o curto, né? E também ele vai bipar esse lado aqui positivo, os 2 lados do capacitor vão bipar com terra, né? Porque isso aqui está jogando positivo por terra. Então ele vai bipar se você jogar no multímetro. Agora, quando é um curto na primária já modificada, depois de passar pelo chaveamento, talvez possa ser que não dê um curto total, não consuma nada, tudo que tem na fonte de uma vez, né? Pode ser que consuma menos porque o PMIC vai regular essa corrente. Então é o seguinte, se você conectar na fonte e na fonte direto no conector da bateria, pode ser que não dê um curto total, consuma tudo, né? Mas pode ser que consuma corrente baixa e o Power Manager esquente por estar chaveando essa energia toda e jogando por outro lado. Ele vai esquentar, mas não vai ser ele o causador do curto, né? Não vai ser ele que vai estar em curto. Então, para saber quem está em curto, você vai fazer o seguinte, você vai injetar tensão diretamente após o chaveamento. Por exemplo, você vai pegar uma bobina, que ela está numa malha positiva nesse caso, né? Mas se esse capacitor, por exemplo, estiver apresentando continuidade jogando por terra, se você pegar com o multímetro e medir desse lado, ó, vai seguir esse caminho aqui e ela vai bipar com negativo, mesmo estando numa malha positiva.
Então você vai fazer o seguinte, você vai soldar um fio, né, nas duas armaduras dela. Para quem não sabe, uma bobina é assim. Todo o componente SMD praticamente é assim. Essa aqui vai ter duas armaduras metálicas e um material isolante no meio. Você vai soldar um fio aqui nas duas armaduras e vai injetar tensão. Por que vai ter que soldar dos dois lados, não de um só? Porque, por exemplo, se você soldar desse lado e o curto estiver para cá, ou seja, vindo para esse capacitor, jogando a corrente toda para ele, vai ter que passar por dentro da bobina, né? Vai ter que passar por dentro, pode ser que estrague a bobina. Agora, se você soldar dos dois lados, aqui e aqui, ele vai pegar o caminho mais fácil. Ele não vai entrar por aqui e vir para cá, não. Ele vai vir direto para cá e vai jogar toda a corrente para o capacitor e você vai ver que ele está esquentando. E vai ser um curto maior do que se eu injetasse na garra da bateria, porque não vai passar pelo chaveamento. Então vai ser um curto maior do que se eu tivesse passar pelo PMIC, o PMIC fizesse o chaveamento e jogasse direto no capacitor que está em curto. Tem outro desenho, né? Aqui tem um desenho de a VBAT, a B+, ou seja, a primária modificada, a primária antes do chaveamento. Aqui tem o botão Power e aqui tem o V8, né? O micro USB, o conector de carga. Então é o seguinte, você vai botar a bateria, automaticamente de botar a bateria vai estar passando tensão por essa malha, né? Essas trilhas aqui vão estar energizadas. A da primária modificada após passar pelo gerenciador de energia vai estar energizada também, mas essas aqui chamadas de tensões reguladas, né? VREG, voltage regulado, alguma coisa assim. Elas só vão ser energizadas após você apertar o power, né? Quando você apertar o power, vai acordar o Power Manager, que vai alimentar as tensões secundárias, né? Então, ou seja, essas tensões aqui só vão ser alimentadas após você pressionar o power. Ou seja, se eu botei aqui, não deu consumo nenhum, a fonte está zerada, eu posso eliminar que esteja um curto na malha primária, antes do chaveamento, e após, porque se tivesse só de eu conectar na fonte, daria algum consumo. Aí não deu consumo nenhum, consumo zero, o aparelho até agora está funcionando perfeitamente. Aí eu vou fazer o seguinte, vou apertar o botão Power. Quando eu apertei o botão Power, energizou as malhas secundárias. Eu verifiquei que tem um consumo maior do que esperado, né, para o modelo do aparelho. Então significa que alguma malha secundária vai estar com o curto, porque eu verifiquei o curto depois que eu iniciei o aparelho. E essas malhas aqui só são energizadas após iniciar o aparelho. Agora é o seguinte, e a malha terciária do V8, do carregador da entrada do carregador até o Power Manager, né, que a tensão vai vir para cá, para o V8, vai chegar no Power Manager, e essa VBAT aqui vai parar de chegar energia, enviar energia para alimentar o circuito e vai passar a receber, ou seja, o aparelho vai começar a carregar, né? E o que acontece? Geralmente quando essa malha está em curto, você conecta o carregador e ele desliga o celular, né? Você pode verificar isso pegando um conector V8, pegando a garra de jacaré da fonte, botando no positivo e negativo, injetando no celular, e você vê o pulso de carga dele, né, que ele vai tentar carregar, não vai achar bateria e vai repetir o processo. Você vê o valor que vai dar na fonte para saber se está alterado ou não. Então, beleza, é isso aí, espero ter ajudado e é nóis.